Fala pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula do curso Renda Fixa Profissional. Essa aula que está sendo gravada no dia 16 de dezembro de 2021, são 8h10 da noite. Na aula de hoje, vamos abordar os principais títulos de dívida privada no Brasil, tá bom? Eu tentei de toda forma conseguir juntar todos os títulos hoje, privados e públicos, mas como para variar eles inventam tanta moda com título privado, tem muitos tipos específicos e eu prometi dar alguns detalhes importantes, até porque muitos de vocês chegam a esse curso exatamente por terem feito entradas ou terem aportes em títulos que na verdade vocês nem sabiam do que se tratava, e às vezes muitos deles de prazos longos, né? Então meu papel aqui hoje é dar um panorama geral. Eu não vou entrar em detalhamentos técnicos, nada muito específico, porque não é o ponto. O ponto é você apenas entender do que se trata, como funciona, tá bom? E principalmente conseguir diferenciar eventualmente, ainda que a grande maioria deles são muito parecidos, tá? Então vamos lá. Na aula de hoje apresentarei em detalhes os principais títulos de dívida pública e privada disponíveis no mercado brasileiro. A ideia é construir um panorama geral que possibilite a todos discernir as principais características, objetivos e limitações de cada um desses títulos. Ressalto que não pretendo fazer, hoje pelo menos, nenhuma forma de julgamento de valor quanto aos usos, pois esses serão abordados mais à frente. Faço questão de falar isso porque é assim, não é porque o assessor ou o gerente ou não sei quem te indicou um CRA ou um COI que o instrumento é ruim. Não. Só foi indicado para uma pessoa que não sabe do que se trata, não sabe o que o ativo faz, não entende dos riscos e não entende dos prazos, né? Eu quero deixar claro que eu não estou aqui para criminalizar ou nem nada semelhante nenhum desses instrumentos, porque eles têm funções e objetivos claros. No Brasil, nos últimos 5 anos, o que aconteceu foi uma deturpação, na minha opinião, da função que as pessoas que deveriam indicar isso para as pessoas realizaram ou assumiram para si em relação às metas ou reais objetivos que elas deveriam ter, na minha concepção, tá bom? Vamos começar pela primeira e mais importante de todos, a poupança. Ela foi concebida por Dom Pedro II em 1861. Sim, ela tem mais de 150 anos e foi Dom Pedro II que concebeu ela no Brasil, na época da reestruturação da chamada Caixa Econômica Federal, na época, né? Já tinha o Banco do Brasil também, né? É a principal forma de investimento no Brasil, é aqui tem a maior parte do dinheiro das famílias brasileiras que conseguem poupar, né? Na minha opinião, e já fiz questão de começar por ela, porque muita gente olha para a poupança como se ela fosse, poupança é ruim, poupança não serve para nada. Eu já não acho. Eu acho que a poupança é um instrumento até muito arrojado. Acho de verdade. Inclusive em níveis internacionais, né? E eu vou explicar um pouco mais. Bom, por quê? É um ativo que você abre em qualquer banco, né? Ativo, desculpe. É que é uma conta, né? Que ela fica atrelada a um investimento de poupança, porque tem a tal da conta poupança, conta corrente, conta poupança, né? Ela tem liquidez diária, ainda que a remuneração seja a cada 30 dias. Então, se você colocou o dinheiro dia 1º de março, né? Só vai render dia 1º de abril. Se você tirar em qualquer momento entre esses 2 dias, o rendimento do mês está perdido, né? Mas é isso, você coloca em qualquer momento, em qualquer banco, tá? Ela tem liquidez imediata. Se você for na boca do caixa, tem lá o cartãozinho do banco, você pode tirar da sua conta poupança na hora, dinheiro, né? A qualquer momento. Se você tem um CDB, um CRI, um CRA, um COI, uma ação, uma previdência privada, você não tem acesso direto ao dinheiro. Não tem. Você precisa primeiro tirar o dinheiro nas dificuldades diversas, depois ir para a sua conta e só depois você vai ter acesso ao dinheiro. A poupança já não. Você tem acesso a qualquer momento, tá? Durante muito tempo, eu acho que chegou a ser uma forma muito eficiente de investimento. Até o que a gente chama a poupança antiga, que vai até 2012, que eu nem vou entrar em muitos detalhes, até porque são tão poucas pessoas que têm essa poupança antiga hoje, tanto que a poupança antiga que segue as regras antigas, né? Em 2012 foi reformada, faz quase 10 anos já, né? E quem tem a poupança antiga mantém as regras iniciais, quem não tem vai ter sempre as regras novas que eu vou dizer aqui para vocês, tá? 65% de... Bem, bom lembrar, primeira coisa, a poupança ela é atrelada ao banco, tá?
Você não coloca dinheiro na poupança emprestando para o governo. Isso não existe, isso é lenda. Poupança é atrelada ao banco. O banco que tem a conta poupança tem por obrigação, segundo as normas do Banco Central, de aplicar 65% pelo menos dos recursos aplicados em setor imobiliário. Leia-se financiamento de construção de casas, apartamentos, o que quer que seja, tá? E aqui eu faço um parênteses breve. Todos os títulos atrelados, quase todos, atrelados a risco bancário, ou seja, que você faz num banco, são formas específicas pelo qual o banco capta dinheiro no mercado, mas com um certo tipo de carimbo ou uso. Porque se não houvesse diferenciação entre os títulos, ou não tivessem regras claras, para que existiriam 40 tipos de instrumentos? Você teria só um. O banco capta dinheiro que você remunera e empresta para outra pessoa, tá? Então o que eu quero deixar claro é que cada um dos instrumentos do banco tem funções claras. Senão seria tudo um balaio só e você não precisaria de 10 tipos, 20 tipos de investimento, tá bom? No caso da poupança, 65% é utilizado pelos bancos para financiar habitação, de toda forma, tá? Setor imobiliário como um todo. Muita gente fala que é para financiar só casas. Não, às vezes ele pode financiar a construção de prédios residenciais, por exemplo, né? Com recursos da poupança, e é uma empreiteira, uma construtora, não é para pessoa física, tá? Então tem várias formas disso acontecer. A remuneração, a partir de 2012, que é a regra vigente hoje, né? Ela vai, se o CDI estiver até 8,5% ao ano, ela vai render 70% do CDI mais TR. TR é a famosa taxa referencial, que não serve para lá grande coisa, mentira, é um grande equalizador de mercado, que por enquanto está zerada há alguns anos, acho que desde 2017, mas que tem toda a chance de deixar de estar zerada por causa da alta da Selic, inclusive, tá? Então, é isso. Quando a Selic estava até 8,5%, lembrando que nesse momento a Selic está 9,75%, até 15 dias atrás, porque a reunião foi na semana passada, né, do Copom, semana retrasada, não lembro agora, essa regra equivalia 70% do CDI é o que a poupança paga. A partir de 8,5% é 0,5% ao mês mais TR. Acabou, tá? Por causa disso, para não causar um descolamento. Na verdade, é uma enorme desvantagem, para dizer o mínimo, né? Então é isso. A partir de 8,5%, a poupança começa a perder muito. Até 8,5%, eu digo que ela não fica equivalente, ela fica ligeiramente abaixo da média dos CDBs, por exemplo, né? Que pagam 100% do CDI e tudo mais. Porque tem imposto de renda que vai tirar uns 20%, vai cair para 80% e aí fica 70% quase elas por elas, né? Mas você não tem acesso direto ao dinheiro, né? Tem alguns detalhes. E no caso do acima do CDI, se a CDI for a 10%, por exemplo, você teria que ter mais ou menos, vamos arredondar, né? 10% ao mês seria mais ou menos 0,8% 10% ao ano no CDI, seria 0,8% ao mês, mais ou menos, né? Daria um pouquinho, talvez em torno até um pouquinho mais do que isso. Se 0,8% você pagar 20% de imposto de renda, né? Vai cair para 0,64%. A poupança é meio. Né? Então é muito ruim em cenário de juros altos, tá? Inclusive a nova regra foi criada exatamente quando começou a onda de juros lá no final do governo Lula, início do governo Dilma, onde a gente vai eu não lembro agora se era 6, se era 7, e fomos bater 14,25%. Foi exatamente nessa toada que mudaram a regra da poupança, tá? Grande vantagem, de forma direta, não tem incidência de imposto de renda, não incide. Qualquer remuneração que você tenha não pagará imposto de renda. E é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu vou falar no final da aula sobre ele, porque como tem muita coisa que falar dele, eu vou falar dos instrumentos e depois eu cito sobre ele, tá? O risco é bancário, atrelado ao custodiante. Portanto, o banco faliu? Bamerindos? Econômico? Fonte Sindan? Nacional? Foi para você. Aí você vai depender de uma luz eterna, de uma luz divina, que vai olhar por você, né? E vai te salvar dessa. Né? No caso do Bamerindo, só para explicar para vocês, eles venderam a carteira de poupança na época, salvo engano, para o Santander. Ou seja, o banco mesmo faliu, mas boa parte da carteira foi parcialmente salva pelo Santander. Né? Mas é isso, dependeu de um outro banco se movimentar para isso. Tá?
Títulos de capitalização, fiz questão de falar deles aqui hoje, porque são vergonhosamente outra classe de ativos no Brasil muito utilizada. É uma forma de investimento difundida no Brasil, mas de baixíssima qualidade em geral, na minha opinião. O titular investe uma quantidade de dinheiro, você compra o título de capitalização por uma quantidade de dinheiro, em troca de uma remuneração futura que pode ser efetivada através de meios exóticos, né? E eu coloquei esses exóticos porque é isso. Você compra um título de capitalização, o PLIN, o não sei o que lá, que chama os outros títulos, você pode concorrer em sorteios, pode ganhar casa própria, moto, sorteio de almoço no Habib's, entendeu? Você pode ganhar prêmios em dinheiro. Meu amigo, na tua cidade deve ter aquele Tralalá Cap. Você conhece o Tralalá Cap? Que faz sorteio de Hilux, aquelas coisas tudo? Aquilo lá é título de capitalização. Vai trocar por bens e... Sabe as lojas do baú? Do Silvio Santos? Aquilo era um título de ainda é um título de capitalização. Do valor que você coloca no título de capitalização, de cara, uma parte já não irá retornar. É a chamada cota de sorteio. Uma parte do dinheiro é reservado para bancar estes sorteios que foram citados acima. Rapaz. Além disso, por ser um título que pode ter prazo longo até o resgate, pode ser que ocorra a cobrança da chamada cota de carregamento, com a justificativa de cobrir custos de administração do dinheiro. Normalmente oferecida por instituições bancárias, também possui larga utilização em seguradoras, através de modalidades como seguro-fiança, em contratos de locação de imóveis. Normalmente o seguro-fiança, você paga o título de capitalização, de cara, eles estabelecem um deságio de 20%. E esse deságio vai sendo zerado até o final do contrato anual. Geralmente é uma vez por ano que você faz. Portanto, se você sair antes, você perde o que ainda falta do deságio. Só que aquele dinheiro ficou parado. Ao final de um ano ele não remunerou nada. Literalmente nada. Tá? O querido Silvio Santos, nos anos 70, na verdade, nos anos 70 acho que é, quando ele cria o Baú da Felicidade, ele cria um título de capitalização atrelado a um banco, eu não lembro quem que era o segurador. Depois ele criou o Banco Pan-Americano, né, que hoje é o Banco Pan, né, que ele dava, você pagava lá o carnê do baú, concorria aos sorteios aos domingos da casa própria, aquilo que você rodar o peão, aquelas coisas todas, e também no final o dinheiro, acho que era metade do dinheiro, alguma coisa assim, você podia trocar por bens na loja do baú, né? O Papatudo, a Telecena, mesma história. A Telecena, pelo menos há um tempo atrás, eu não sei como é que é a regra hoje, você comprava a Telecena, metade do valor investido você conseguia no final do ano retornar na lotérica, que você levava uma moedinha, eu nunca vou esquecer da propaganda, a moedinha de R$1 que trocava por outra Telecena. Pois bem, formamos um bilionário através de títulos de capitalização, pura e simplesmente. Né, que inclusive utiliza a televisão, o SBT, como uma fonte de propaganda dos seus produtos. Mas é isso, título de capitalização forma bilionários. A remuneração deles é variável de acordo com os termos do título, não dá para saber, cada título vai ter uma especificidade. O risco, de novo, é atrelado ao emissor. O título de capitalização é de um banco. Se o banco tiver problemas, azar para você. Tributação, você sabia que título de capitalização paga imposto de renda? 20% de imposto de renda sobre todos os rendimentos e, se você for contemplado, 25% na fonte sobre o prêmio caso ocorra a contemplação. E não é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Fundos de investimento. Modalidade de investimento coletivo, porque é um grupo, né? Não é individual, não é uma pessoa só, onde o investidor delega a gestão do seu recurso financeiro a um terceiro, chamado de gestor profissional. No Brasil, são regulados pela Anbima e são sujeitos a regras muito específicas. Gosto de deixar e lembrar disso, pelo menos, que vale ressaltar que o Brasil tem uma das regulações mais rigorosas do mundo, tá? Na forma pelo qual os fundos de investimento podem operar. Tá? Normalmente, os fundos são divididos em dois grandes grupos, fundos de renda fixa e fundos de renda variável. Obviamente, eu não vou falar sobre os fundos de renda variável, porque não foge ao nosso escopo, né? Na modalidade renda fixa, existem diversas subcategorias, eu vou citar algumas aqui, tá? O primeiro que é o fundo de renda fixa simples, comum, tá? Ele tem que estar, segundo as regras, 95% ou mais comprado em títulos públicos federais. É o tipo de fundo mais seguro que existe.
do ponto de vista da qualidade dos ativos em custódia. Fundos de curto prazo são raríssimos no mercado, porque são fundos que têm prazo de validade. Todo fundo tem literalmente um prazo para a cota ser zerada. Curto prazo vence em até 1 ano, a cota é zerada, às vezes os recursos são devolvidos, e os mais comuns são chamados de fundos de longo prazo, que são fundos com horizontes de mais de 1 ano, tá? Que é o que basicamente tem por aí, a maioria deles. Os fundos chamados de referenciados DI. É um fundo atrelado a um índice de referência, em geral o CDI, mas existem fundos referenciados DI que são atrelados ao IPCA, por exemplo, onde 95% da custódia tem de ser atrelada ao índice. Então, se você tem um DI referenciado no IPCA, tem que ter títulos 95% atrelados ao índice. Podem ser fundos públicos e privados. Tem o fundo DI referenciado no CDI. Tenho que ter títulos atrelados à Selic ou ao CDI. Sendo que 80% desses títulos têm de estar em títulos públicos federais. Não necessariamente no caso dos fundos DI atrelados ao CDI, Tesouro Selic. Inclusive, no ano passado, houve um evento, quando o Tesouro Selic virou para o lado negativo, né? Naquele evento traumático no meio do março, abril, maio, junho lá, que muitos fundos referenciados DI, muitos, que todo mundo jurava que eram fundos seguros, tiveram vários meses negativos em sequência, tá? Primeiro, porque eles estavam atrelados ao Tesouro Selic, que ficou negativo. E segundo, porque além do Tesouro Selic, 20% desses títulos podem estar em títulos privados, DI, e Tesouro pré-fixado. Ou seja, ficaram muito negativos esses títulos o ano passado, né? Então esse é um ponto interessante de ser lembrado. Na modalidade aqui, agora os títulos de crédito privado são fundos com 50% ou mais do seu patrimônio em títulos de dívida de entidades privadas. Fundos de crédito privado são fundos que guardam títulos privados, debêntures, né? Esses tipos de título. É muito bom lembrar que, por ter títulos privados, fundos de crédito privado devem ter sua custódia analisada de forma a se ter conhecimento de qual qualidade dessa mesma custódia. Em 2019, uma porrada de gente estava em fundo de crédito privado, uns fundos que compraram toda sorte de porcaria de título de crédito privado e que, de novo, né, eu falei para vocês já isso aí, houve um evento de corrida por liquidez, esses títulos não têm liquidez diária direta, assim, você precisou correr para o secundário e ninguém ofertava liquidez e eles sofreram prejuízos transitórios de grande porte, tá? Teve fundo perdendo 30%. 30%. Tipo, o que ganhou em 5 anos devolveu em 3 meses. Lembrando, é transitório, porque os fundos mesmo, os títulos, não sofreram nada, né? O que sofreu foi o valor o preço do título por ter sido vendido muito rapidamente, tá? Esse é um detalhe interessante. Maurício, por que quando o fundo de crédito privado tem essas corridas por liquidez, a cota do título do fundo cai? Muito simples. Como eu gosto de lembrar, o fundo tem R$1 bilhão em custódia, só para dar um exemplo, né? E lá na composição do fundo, vamos só dar um exemplo, que R$100 milhões é uma debênture da Magalu, né? R$100 milhões. E o valor o preço daquele título hoje é R$1.000, certo? R$1.000. Então o cara vai fazer o cálculo da cota, tá dando 100 milhões, porque a cota vale 1.000. Ou vou dizer que ela vale 100, só para fazer. Ele tem 1 milhão de cotas valendo R$100. Começa a ter gente pedindo para vender cota. Mas não é muita gente. Algumas pessoas, ou um volume X, mas não muita gente. O que acontece? Os fundos vão para o mercado e começam a vender esses títulos. O título que estava valendo 100, ele vai cair para 95, 90, 85, 80, 75. Não o lote, aquilo que ele está tentando vender, o tamanho do lote que ele está tentando vender. Vamos supor que ele consegue vender a 80. 80. Na mesma hora, no final do dia, o fundo tem que atualizar a custódia inteira a 80. Portanto, aqueles 100 milhões de reais, no final do dia, estarão cotados dentro do valor da cota a 80 milhões. E é por isso que o valor da cota cai muito rápido. Entende? Porque ele só tem que... Claro, não foram vendidos os títulos,
Mas como que determina o preço do título? É o preço do último negócio, né? Se o último negócio foi a 80, toda a custódia será atualizada para 80. E é por isso que você viu aqueles eventos desse tipo em ano passado, desculpa, 2019. As cotas despencaram e logo depois voltaram. Não logo depois, mas elas voltaram depois. Por quê? Porque os negócios normalizaram, os títulos, na verdade, nunca tiveram problema, os emissores dos títulos não tiveram problema, foi correria entre aqueles que compraram o título, não do cara que emitiu, os títulos voltaram para o preço normal e as cotas normalizaram. Mas quem teve que correr naquela hora, boa sorte. E, na verdade, nem teve sorte. Bom, o rendimento atenderá às características do fundo, né? Ou seja, quanto que a média dos títulos está pagando. Você teria que ir lá na custódia, é muito trabalho, eu pessoalmente não gosto disso, mas beleza, você pode ir lá ver quanto é que está dando a média de rentabilidade dos títulos em custódia. O risco, a custódia dos recursos, isso é um ponto importante, a custódia dos recursos do fundo, de qualquer fundo, tá? Não só de crédito privado, qualquer outro fundo, ele nunca o dinheiro do fundo nunca está junto do dinheiro da gestora, nunca, tá? Geralmente existe um negócio que chama de banco custodiante, BNY Mellon, JP Morgan, UBS. Então o fundo é o fundo do seu Zé. Ele capta dinheiro, todo mundo manda dinheiro, mas esse dinheiro não vai para a gestora. O gestor, de fato, não tem acesso ao dinheiro do cliente. Não tem. Ele não pode pegar o dinheiro. Não pode. Ele pode enviar ordens. Compra esse ativo, vende aquele ativo, mas o gestor nunca tem acesso ao dinheiro. O dinheiro está na custodiante. Então o seu risco são dois. O banco custodiante ter problemas, o que também é relativo, mas pode acontecer, né? Mas principalmente, os ativos dentro do fundo, o que quer que seja que ele comprou, perderem valor. E se esses ativos que estão dentro do fundo forem a zero, você perdeu todo o seu dinheiro. Então o risco no fundo de investimento normalmente diz respeito à qualidade do que ele está carregando. Se ele comprou ações da OGX, do Ike Batista, um fundo que tinha 100% em OGX, quebrou. Porque o ativo foi, nem a OGX, porque nem foi a zero, mas perdeu 99,99999% do valor. É isso. E você, detalhe, tá? Você não pode responsabilizar o gestor. A não ser que você possa configurar alguma fraude, alguma questão que ele sabia de algum... Não, mas de forma geral, você mandou o dinheiro para o gestor perdeu o dinheiro para você, azar o seu. É por isso que é o problema de você querer transferir a responsabilidade. A tributação, os fundos e muitos outros títulos seguem em geral uma tabela padronizada de imposto de renda que é regressiva com o passar do tempo, que é essa aqui, né? Até 180 dias, 22,5% de IR na fonte sobre o lucro, de 6 meses a 360 dias, 20%, de 361 até 2 anos, 720 dias, na verdade, 17,5%, e acima de 720 dias, 15% de imposto de renda. Na fonte e somente sobre o lucro, tá? Imposto de renda nunca é sobre o que você colocou, não nesse tipo de investimento, tá bom? Fundos de previdência privada. Vou deixar claro de novo que eu não pretendo fazer uma especialização, até porque eu tive um colega nosso aqui do curso que provavelmente no retorno dará uma aula especial pra gente, mas isso ainda vai ser acertado. Eu vou fazer um panorama geral, combinado? São fundos de investimento, bom lembrar, fundos de previdência são fundos de investimento. Só tem diferenças na forma, mas são iguais aos fundos de investimento. Coletivo, com dinheiro de um monte de gente, gerido por alguém. Tudo aquilo que vocês viram nos slides anteriores valem para os fundos de previdência. Só que tem um detalhe, alguns detalhes. Eles são direcionados para a acumulação de recursos visando a aposentadoria do investidor. Leia-se o que a gente chama de usufruto. Quando você guarda dinheiro para que na aposentadoria você possa usufruir do dinheiro, tá? São similares aos fundos de investimento usuais, porém com algumas diferenças, tá? A classificação é dividida em dois principais tipos de fundos. PGBL, chamado de Plano Gerador de Benefício Livre, é um tipo focado em gerar abatimento de até 12% da renda bruta do poupador no imposto de renda ao longo da fase de acumulação. Então, você que às vezes tem uma renda muito grande, né? E quer todo ano, quer botar uma grana lá, quer para você se aposentar, e com isso também pagar menos imposto de renda durante a fase de acumulação, o PGBL tende a ser mais indicado porque parte do que tudo que você coloca,
até os limites de 12% da sua renda bruta pode ser abatida. Então é como se você não tivesse incidência de imposto de renda em até 12% da sua renda, tá? Na fase de chamada usufruto, que é lá na frente, quando você vai fazer o uso do dinheiro, por outro lado, haverá incidência de imposto de renda sobre todo o valor acumulado e não apenas sobre o rendimento do período. Isso para mim é uma... Eu sei que no final das contas, se você fizer uma matemática grande, pode funcionar, mas é isso. O PGBL, se você colocou 1.000, no final virou 2.000, você começa a sacar o dinheiro, o imposto de renda é sobre os 1.000 do que rendeu e os 1.000 que você colocou. Ah, Maurício, mas eu paguei imposto de renda pelo dinheiro que eu coloquei. Não tem problema, vai pagar de novo. Entendeu? O VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, não oferece o abatimento do PGBL na renda bruta no imposto de renda. Portanto, ao longo da fase de acumulação, você não abate nada, tá? Já na fase de usufruto, lá na frente, a tributação vai ocorrer apenas sobre a rentabilidade que você teve no período. Então, o VGBL não tem abatimento de nada ao longo do caminho de imposto de renda, mas lá no final, quando você for usufruir, o eventual imposto de renda só é cobrado sobre aquilo que você lucrou. Coloquei R$1.000, ganhei 1.000, 2.000. Você só vai pagar imposto de renda sobre o proporcional dos 1.000 que você ganhou, tá bom? Tributação. Há 2 regimes de tributação, progressiva ou regressiva. Progressiva, a faixa do imposto, as faixas do imposto são crescentes, quão maior for o resgate do plano, podendo chegar a 27,5%. Regressiva, a faixa do imposto varia de acordo com o tempo da aplicação. Inicia em 35% e decresce até 10%, sendo que a cada 2 anos ocorre a mudança de faixa de tributação. Tá? Eu não vou entrar no detalhe das tabelas aqui, porque é muita coisa para mim, tá? O rendimento, como eu gosto de lembrar, é um fundo de investimento. Tem fundo de previdência privada de ações, tem fundo de previdência privado multimercado, tem fundo de previdência privado referenciado DI, crédito privado, cambial, eu não sei, cambial nem sei se tem, né? Mas tem vários tipos. Portanto, assim como funciona no fundo, você escolhe o fundo de previdência alinhada com o que você quer ter de performance ou de oscilação e desempenho da sua carteira. Maurício, quero uma previdência que não me dê dor de cabeça. Coloca no fundo de renda fixa, aquele que tem 95% em título de renda fixa, né? Tesouro brasileiro, né? Não, Maurício, não quero. Eu sou um cara hardcore. Fundo de ações. Tem fundo de previdência privada de ações. E detalhe, muitos fundos de investimento têm o mesmo fundo, que tem a mesma gestora, o mesmo tudo, mesma carteira, só que no tipo previdência privada. Vários fundos fazem. Então, basicamente, são os mesmos fundos, só que com características diferentes, tá? O risco, a custódia dos recursos, como eu falei no fundo de investimento, é segregada, né, e fica inacessível diretamente ao gestor. O risco que existe é de quebra do fundo devido à perda total de valor dos ativos que se encontram em custódia. A tributação, como eu falei, existe aquela tabela que a gente comentou, né, que pode ser regressiva com o tempo ou não. CDBs agora. Os certificados de depósito interbancário são emitidos por entidades bancárias com o intuito de captar dinheiro para concessão de novos créditos. É uma das principais formas que os bancos se utilizam para captar dinheiro no mercado, tá? E emprestar dinheiro. Então o CDB normalmente é uma forma direta do banco pegar dinheiro de você e emprestar num crédito pessoal, emprestar num crédito corporativo, fazer financiamento. Ele faz o que ele quiser com esse dinheiro, desde que seja crédito. Ele não pode usar, por exemplo, para pagar folha de pagamento, tá? Nenhum desses dinheiros que os bancos captam podem ser utilizados para bancar a operação do banco, tá? É sempre para outras formas de financiamento ou crédito, tá? São atualmente os instrumentos que têm ganhado maior relevância e popularidade entre os investidores. Em geral, podem apresentar rendimentos superiores à poupança, porém, não há garantia disso. Eu quis deixar bem claro que podem, porque vocês devem entender que isso vai depender do que você contratou, né? Eu vou explicar já já. A remuneração. É utilizado o índice de referência, o índice de referência que se estabeleceu será quem estabelecerá a remuneração. Em geral, associada a uma porcentagem frente ao índice. Então, os CDBs, a grande maioria deles,
estão usando a referência do CDI, por exemplo. Mas é sempre uma porcentagem do CDI, correto? 100%, 105%, 95%, 120%, tá? E aí, voltando para o slide anterior, por que eu falei que podem apresentar rendimentos superiores? Porque se, por exemplo, hoje você tem um CDB que rende 80% do CDI, se você pagar 20% de imposto de renda, mais ou menos, né, você vai cair para 64% do CDI. Provavelmente você vai ter problemas para sequer empatar com a poupança, principalmente em momentos de CDI baixo. Portanto, negociar essa porcentagem aqui é extremamente importante, tá? Ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o risco é atrelado ao emissor, você está emprestando dinheiro para um banco, se o banco tiver problemas, você vai ter problemas, tá? E a tributação segue aquela tabela que eu mostrei para vocês, regressiva, por 4 faixas de tempo lá, tá bom? LCI e LCA. Tanto a letra de crédito imobiliário, LCI, letra de crédito imobiliário, quanto a letra de crédito do agronegócio, LCA, são títulos emitidos por um banco ou entidade bancária para fins específicos. A LCI, lastreadas nas carteiras de crédito relacionadas ao setor imobiliário, mantida pelo banco emissor. Leia-se, ele vai pegar seu dinheiro para financiar ou para fazer parte de projetos imobiliários que ele está se envolvendo como financiador, né? Portanto, ligado a mercado imobiliário. LCA, lastreado em carteira de crédito relacionada ao setor do agronegócio, mantida no banco emissor. Vai financiar a compra de implementos, né? Financiamento de áreas de novas fazendas, beneficiamento de grãos, o que quer que seja relacionado ao setor do agronegócio. A remuneração, como eu já falei, é relacionada ao índice de referência, né? E, em geral, tem uma porcentagem. Tem LCI e LCA que promete 100% do CDI, 95% do CDI. Tem LCI e LCA que, inclusive, coloca valores absolutos, 10% ao ano, 5% ao ano, 7% ao ano, tá? Então é aquela remuneração que vai determinar para você que tipo de remuneração, aquele índice, aquele valor que vai sinalizar para você qual tipo de remuneração que você vai ter. É protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o risco é atrelado ao emissor, você está emprestando dinheiro para um banco, se ele falir ou tiver problemas, você vai ter problema. Detalhe importante, a LCI e a LCA, quem garante é o banco. Nossa, Maurício, mas você já falou, a gente vai chegar lá. A tributação não paga imposto de renda. LCI e LCA, né, como são fomentadores de infraestrutura, de projetos de alto valor agregado no sentido do número de empregos gerados e tudo mais, importância para a cadeia, o governo estimula na forma de não cobrando imposto de renda sobre os lucros, tá? Liquidez, eu vou falar depois sobre isso mais à frente, tá? Mas a liquidez, no caso das LCIs e LCAs, não será inferior a 90 dias. Portanto, não dá para comprar LCI e LCA e querer sair amanhã. Prazo mínimo 90 dias. Lembrando que cada uma delas, na hora que você for contratar, verifique isso. Mas não existe LCI e LCA com prazo de liquidez, né, de carência, que a gente chama, menor do que 90 dias. Tá? CRI e CRA. Provavelmente os maiores expoentes de... Olha, eu quase falei quase, hein? Agora eu quase soltei, hein? Um dos maiores expoentes de despreparo na forma de oferta de títulos de crédito, de dívida privada a investidores pessoa física no Brasil nos últimos 5 anos. Tá? O certificado de recebíveis imobiliários, CRI, ou o certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, são títulos securitizados, ou seja, eles são garantidos por créditos ou pagamentos futuros. Normalmente, eu vou explicar depois, não se preocupe. Normalmente são emitidos por entidades securitizadoras que uniformizam, bota tudo num balaio só e faz um pacote, faz uma caixinha. Eles colocam tudo isso lá dentro em um título, chamado de CRI ou CRA, com taxas e riscos específicos e com fluxos determinados de recebimento. Eu vou tentar dar alguns exemplos, tá? Certificado de recebíveis de imobiliários, por exemplo. O banco tem uma carteira de crédito. Ele está financiando obras, ele pode estar com financiamentos públicos, pessoais, financiamentos de construtoras, ele tem crédito. Ele tem uma carteira de crédito, tá? Vem uma securitizadora que não é o banco, é quase uma seguradora. Ela pega assim, ó, eu quero essa sua carteira. Ela pega a carteira, bota tudo junto, tá?
Bota num quadrado desse tamanho assim. E vai e vende para você. E o que garante a sua remuneração? Que os valores que estão dentro dessa caixinha, não financiamento, seja de um negócio, de um implemento, não é venda de imóveis, portanto, todo mês não paga lá as prestações? Portanto, essas prestações serão, tirando os custos, serão rateadas entre as pessoas que tiverem comprado o CRI ou o CRA. Tá? Portanto, são dívidas colocadas numa caixinha por uma securitizadora, picadas e distribuídas pelas corretoras e bancos para clientes. Tá? É isso. Remuneração pode ser fixa ou atrelada a um índice de referência que estabelecerá a remuneração. Mesma história. Tem algumas que prometem uma porcentagem do CDI, outras que são atreladas ao IPCA, outras que prometem remuneração fixa. Cada um deles tem uma característica específica e, portanto, você vai esperar a remuneração alinhada ao que ele promete em termos de indexador. Tá? Não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O risco, e aqui vem a parte boa, ele é atrelado à efetiva quitação dos recebíveis em custódia. A securitizadora, ela só organiza a emissão. Ela não garante e não influencia no risco. A securitizadora não garante nada. Nada, a não ser que esteja escrito no CRI ou no CRA, que é raríssimo isso acontecer, que alguém está garantindo aquilo ali. Se, na média da carteira de crédito, começar a ter calote, você vai receber menos. Maurício, eu comprei isso no banco CKJ. O banco não tem nenhuma responsabilidade sobre o risco. Ah, mas o cara lá, o assessor me... O banco só distribui. O banco só distribui. Ele não vende no sentido de que não é dele. A securitizadora só põe aquilo num balaio, organiza, pica e distribui. A securitizadora só organiza o CRA ou o CRI. Ela não garante ninguém. Se houver um período de inadimplência, se houver um período de alta inadimplência, os CRIs e os CRAs poderão ter problemas. Tá certo? Agora, só para lembrar, qual foi o evento nos últimos 15 anos que foi deflagrado por instrumentos semelhantes a esse? Quem aqui, você que está me assistindo agora, está gravada essa aula, qual foi o evento de grande porte que foi deflagrado por instrumentos idênticos quase a esse? A crise de 2008. A crise de 2008, eles tinham crédito imobiliário de péssima qualidade, que foi colocada em CDOs, CBOs, eles criaram umas siglas lá, lindas, colocaram tudo em umas caixinhas e vendia para as pessoas como algo bom. Certo? Todo mundo comprou. Começou a ter calote. O que acontece? Aqueles negócios foram a zero e derrubaram o sistema econômico inteiro. É isso. Tá? Então, só para deixar claro, tomem cuidado no sentido de, é CRI ou CRA? Você quer comprar? Pergunta sobre a carteira. Quem é a carteira? Deixa eu ver. Eu quero ver. Qual o perfil de risco dessa carteira? Porque tem que ter um perfil de risco. Lembra das classificações de risco? Tem que ter. Quem que é o credor aí? Qual a qualidade desse crédito aí? Né? E olhando friamente agora, você já está entendendo a conversa, certo? Você entendeu a diferença do CRI para o LCI? O LCI quem garante é o banco. O CRI, quem garante? Vai saber. Entendeu? É isso. Agora só, primeira aula, já queimando a primeira largada da aula aqui. Olhando para um CRI ou para um CRA. Eles têm que pagar taxas de juros mais altas ou mais baixas do que a média? Só olhando por isso que eu falei até agora. Mais altas. O perfil de risco é muito pior. Mas assim, muito. Na minha opinião, claro. Né? Portanto, é isso. Tomem cuidado com CRI ou com CRA. E de novo, tá? Nada contra CRI e CRA. Ué, se você sabe que é crédito, e geralmente, se fosse realmente bem montado, tinha que pagar bem mais. Não só. Eu vi um monte de CRI e CRA aí pagando 100% do CDI, 104, 103, para ter esse tipo de risco. Pelo amor de Deus. Vocês estão maluco. Maluco.
Maluco. Entendeu? Maluco. Pagar 104% do CDI, sendo que você coloca num título de risco soberano, liquidez diária, tirando 100%. Pelo amor de Deus. Olha como vocês aprendem as coisas já. Estamos na sexta aula, vocês já entenderam o que é analisar perfil de risco. Vocês já entenderam. Para pegar um CRI ou um CRA, você vai ter que receber no mínimo muito mais do que paga qualquer outra coisa. Ponto final. Tá? E a tributação, para estimular de novo, né? Isso também estimula, porque a carteira de crédito de agronegócio imobiliário é de questões de infraestrutura, né? Alto volume de empregos, o governo estimula oferecendo isenção de imposto de renda, tá? Mas agora eu vou perguntar, LCI, pagando 100% do CDI, isento do imposto de renda. Vou fazer melhor. LCI, pagando 95% do CDI, isento de IR. E um CRI, pagando 105% do CDI, isento de imposto de renda. Qual que é, tecnicamente, do ponto de vista o melhor, do risco? Analisa comigo. LCI 95, isento. CRI, 105, isento. Tem chance do CRI ser melhor se a carteira de crédito for muito boa. Mas, na média, coloque-se atrelado ao risco bancário, porque ele é protegido pelo FGC, né? E tem o banco ainda por trás ali, dando uma segurada. Você vê o que as pessoas fazem, né? Desculpa, velho, mas o que fizeram com o investidor médio brasileiro. Olha, rapaz do céu, viu? Se a gente tivesse na época, uma brincadeira, né? Fico imaginando se isso fosse há uns 100 anos atrás, assim, que o povo era menos polido. COIs, certificado de operações estruturadas. É um tipo de título onde o emissor pode mesclar operações de renda fixa e renda variável no mesmo título, tá? O COI, na verdade, nem poderia ser chamado de renda fixa. Não pode, tá? Porque, quer dizer, ele até pode, porque algum deles prometem a taxa. Mas ele é algo muito mais complexo, muito, tá? Ele envolve níveis de complexidade na sua estrutura que podem ser desde muito direto e simples até extremamente elevados, tá? Opções de nocaute, knock-in, cara, inclusive, é bastante comum a presença de operações envolvendo derivativos, opções. Mas eles não falam para você, tá? Que tem opções lá dentro, tá? Por serem títulos com sem número, porque é até difícil saber, de possibilidades, no sentido do que pode... O que você pode colocar num COI? Ele é uma operação estruturada, você pode colocar o que você quiser lá dentro. Eles exigem por parte de quem pretende investir através deles um certo nível de conhecimento, na minha opinião, sobre todas as variáveis que estão envolvidas ali dentro e as possíveis nuances aplicáveis sobre a forma com que o título poderá oscilar de valor ao longo do tempo. Porra, se eu tenho 40 coisas no meio, ele tem opção, tem ação, tem título de renda fixa, tem COI que está comprado numa coisa, vendido em outra, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma operação, então por isso que chama operações estruturadas. É algo complexo, tá? Pessoalmente, não está entre as classes de ativos que eu considero adequadas à maioria dos investidores e eu sugiro discrição. Eu tô falando isso porque, velho, eu fui fazer a aula hoje aqui sobre isso aqui, o Fabio falou, isso aí é para não falar outra coisa, né, Maurício? Eu falei, entendeu? É isso. Eu, Maurício, fico longe de COIs. Ponto final. Quer mexer com renda variável? Aprende a mexer no mercado de ações. Faz você. Essa é a minha opinião, tá? A remuneração pode ser fixa, mas como ela é um balaio, que pode ter qualquer coisa, e ela também pode ser atrelada a um índice de referência que estabelecerá a remuneração ou com condições específicas. Tem alguns que falam assim, não, se o índice lá cair muito, você não perde nada. Se o índice subir 50%, você vai ganhar 20%. Sério, cada COI faz uma coisa do jeito que ele quer, tá? Não tem proteção pela FGC, até porque de fato não é um instrumento, de fato, né? Instrumento no sentido de uma coisa só. O risco é atrelado ao emissor, só que aí tem um detalhe, que pode não ser a corretora que te vendeu. Você sabe quem que é o maior emissor de COIs do Brasil, por exemplo? É um tipo de título de movimento que acontece muito nos Estados Unidos. É o JP Morgan. Você sabia? Que na sua corretora, na XP, no Itaú, na Nova Futura, você vê lá COI? Se informa. Procura lá. Quem que é o emissor disso aí?
Não, mas não é, eu estou no Banco do Brasil, não é o Banco do Brasil? Procura. Eu conheço uma porrada que não é o Banco do Brasil, que não é a XP. É o JP Morgan, é o Mellon, é o Morgan Stanley, né? Então ele é atrelado ao risco daquele emissor, que pode ser às vezes um problema menor, mas é só para deixar claro, a maioria dos COIs, que eu conheço pelo menos, não é emitido pelas corretoras e bancos que vendem, que distribuem, tá? O capital é protegido pelo emissor, em troca de risco de não remuneração. Os COIs, em geral, têm prazos longos, 3, 4, 5, até mais do que isso, anos. Ele tem, em geral, capital protegido, ou seja, você não perde dinheiro. Então, no mínimo que você vai ficar é aquilo que você está ali. Só que se daqui 5 anos o que ele tinha lá como estrutura não der certo, você não ganhou nada. Você sai com o que você entrou. No mercado de Selic a 10% ao ano, um COI de 4 anos, você não ganhar nada, né? E nem sabe, inclusive, o que acontece lá dentro. A tributação também segue a tabela regressiva do imposto de renda, tá? Debêntures são os títulos de dívida emitidos por empresas privadas, mas do ponto de vista corporativo. Eu lembro isso porque as debêntures, além de empresas como a Petrobras, a Natura, os bancos podem emitir debêntures, tá? Porém, a emissão da debênture tem por objetivo financiar projetos, gerenciar dívidas para dentro da empresa. Então, o banco, quando ele emite uma debênture, ele está querendo expandir as operações dele. Ah, vou comprar um prédio novo, eu vou montar uma operação nova, preciso, né? Tem que rolar dívidas, às vezes acontece isso também. Ou seja, a debênture, no caso do banco, não tem a ver com crédito, tá? Debênture é tomar empréstimo no mercado, qualquer empresa, incluindo bancos, né? Para financiamentos diversos na operação da empresa, tá? Eles podem existir sobre muitas estruturas de acordo com a escolha e finalidade do emissor. Cara, debênture é um negócio assim. Tem debênture de 6 meses, debênture de 30 anos, tem debênture que é atrelado ao IPCA, tem debênture à inflação, atrelado a juros, híbrido, tem debênture com prêmio progressivo, tem debênture incentivada, né, que eu vou até comentar aqui. As mais comuns, inclusive, são as conhecidas por debêntures incentivadas, que inclusive você encontra alguns fundos de investimento de debêntures incentivadas, tá? Essas debêntures incentivadas, elas têm um tipo de incentivo fiscal oferecido pelo governo federal para que empresas privadas, em especial, ou na sua maioria, ligadas ao setor de infraestrutura, captem dinheiro no mercado para financiar suas operações. O governo entende que empresas de infraestrutura que vão construir ferrovia, rodovia, hidrelétrica, sei lá, qualquer forma de infraestrutura, saneamento básico, a porrada delas, tá? Empresas de energia como um todo, porque a Petrobras também emite debênture incentivada, a Vale emite debênture incentivada. Então é isso, o governo encontra vantagem, acho que tem vantagem e concede esse benefício fiscal para facilitar a captação de dinheiro no mercado dessas empresas, né? A forma principal de incentivo é através do regime tributado ofertado ao investidor que optar pela compra desses títulos. A remuneração, como eu falei, é variável, vai depender do que está estabelecido na debênture, não são protegidos pelo fundo garantidor de crédito, o risco é atrelado ao emissor, você está emprestando dinheiro para uma empresa, se ela tiver problemas, azar o seu, né? E a tributação, essa é a vantagem da debênture incentivada, eu estou falando dela aqui, obviamente, ele é isento de imposto de renda, somente as debêntures incentivadas. Todas as outras debêntures irão pagar conforme a tabela regressiva do imposto de renda, tá bom? Condições comuns a todos os títulos, pelo menos os bancários, tá? Carência, o que é carência? Quando você vai comprar um título, fique atento à carência. A carência é o prazo mínimo no qual o emissor garante a recompra dos títulos nas condições ofertadas quando da emissão. É muito comum que você encontre um título de vencimento 2030, mas que tem carência em 2022. Portanto, a partir de 2022, eu estou falando aqui números quaisquer, tá? O emissor recompra esse título na condição estabelecida. Não tem deságio, não tem nada. Portanto, eu vou falar logo abaixo aqui. O vencimento é a data de validade do título, no qual o emissor irá realizar a liquidação do mesmo nas condições inicialmente ofertadas. Portanto, o vencimento é quando o título deixa de existir e o emissor, se não tiver tido problemas, vai te pagar
naqueles que não tem cupom, o valor que você colocou inicialmente e todos os juros, se pagar cupom, a última cota de cupom e o valor do inicial que você colocou, né? Portanto, comprar um título com qualquer um, vencimento 2025, carência 2025. Portanto, você só vai poder ter a garantia de recompra em 2025. Em muitos títulos como CDBs, LCIs e qualquer coisa assim, LCAs, você encontra com alguma frequência títulos que têm vencimento e carência diferentes. Então, vencimento 2024, carência julho de 2022. Portanto, ele vence em 2024, mas a partir de julho de 2022, se você quiser sair, o emissor garante a recompra, tá? Pela condição que está lá, 10% ao ano? 10% ao ano que ele vai te pagar, tá bom? Sem deságio, sem pênalti, sem nada, tá? Penalidade, no caso. No caso dos fundos, prazo de cotização é o número de dias entre o pedido do saque e o fechamento do valor da cota. Extremamente importante quando do investimento em fundos de investimento. Aconteceu no ano passado, durante o auge do Covid, alguns fundos, inclusive muito famosos, começou a dar ruim. O mercado começou a cair, né? Em março do ano passado, lá de 2020, né? Fundos de ações, fundos multimercado, que esses títulos caíram, esses ativos caíram demais. Começa a cair. O cara fala assim, opa, não quero risco. Bora fechar. Fechei. Liga lá ou vai no banco, lá na plataforma, ou liga, o que você quiser. Vou pedir o saque. Ufa! Só que você esqueceu de ler, né, a lâmina do fundo, né? A cotização dele é em D mais 30. No ano passado aconteceu isso. Tem fundo que é D mais 365. O que isso significa? Pedir o saque hoje, para todos os efeitos, ele só vai ser computado daqui 30 dias. Ou seja, não é o preço de hoje que importa. É o preço de daqui 30 dias. Portanto, você pede o saque hoje e não faz ideia por quanto que vai sair o seu dinheiro. Chama data de cotização, ou prazo de cotização. Tá? Ou seja, pedir hoje, D mais 30, daqui 30 dias, no valor do dia da cota, você vai receber. Aconteceu em março de 2020. O pessoal pediu o saque, o mercado despencou 40% em um mês. Todo mundo saiu no fundo. Por assim dizer, pediu o saque a tempo, mas a regra do fundo dizia que era D mais 30 e a cotização foi até 30 dias. Vocês conhecem esse sinal aqui? Entendeu? É isso. Muito atentos, pessoal. A data de cotização, muito atentos, tá? Vamos falar sobre o Fundo Garantidor de Crédito agora. É uma entidade privada, o Fundo Garantidor de Crédito é privado, ela é mantida por bancos e entidades participantes, não tem o Banco Central, não tem a CVM, não tem ninguém. É uma entidade privada, em que uma fração dos ativos custodiados, atendidos por ele, né, atualmente apenas de cerca de 2% do total coberto, são tidos como ativos para serem utilizados como garantia em caso de insolvência ou coisa que o valha em algum dos bancos participantes. Tem lá uma porrada de banco, fazem parte do Fundo Garantidor de Crédito. Beleza, eles vão lá, colocam lá um dinheirinho lá dentro, lá, formam um fundo lá. Lembra que eu falei? CDB, LCI, LCA, blá, 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 garantido pela FGC, correto? Soma tudo isso. Todo o dinheiro que está alocado nesses fundos, tudo, cerca de 2% desse dinheiro está agora em liquidez imediata no Fundo Garantidor de Crédito. 2. Mentira, Maurício. Está aqui na tela. E essa aqui eu faço questão de mostrar. Eu não ia mostrar isso aqui, juro. Mas essa aqui eu vou falar para vocês que foi mais forte que eu, viu? Essa aqui, meu amigo... Peraí, deixa eu fazer um negocinho. Essa aqui foi mais forte que eu. Deixa eu sharear essa tela aqui para vocês entenderem. Deixa eu botar aqui que eu não estou conseguindo ver aqui. Cadê ele? Está aqui. Está na tela, pessoal. Vocês que estão assistindo agora. Ele tem agora, isso aqui foi no primeiro semestre, tá? Os dados são só semestrais, tá? Ele tinha 3 trilhões e 232 bilhões de reais em fundos cobertos pela garantia e ele tinha 65 bilhões de reais
em custódia naquele momento o Fundo Garantidor de Crédito. Quase 66, 2,04. Olhando pelo lado bom, ele está com um pouco mais do que ele tinha no final do ano passado, que ele tinha 1,97%. Né? Mas é isso. Ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito garante quem mesmo? É isso. Tá? Detalhe importante, detalhe importantíssimo. O Fundo Garantidor de Crédito garante até R$250 mil por CPF, por instituição, num somatório total de até R$1 milhão. Se você tiver mais de R$250 mil em uma instituição, só vai ter 250 mil protegido. Se no somatório de todas as suas operações der uma caca grande e você tiver mais do que 4 instituições, né, ou mais do que R$1 milhão, somando 4, porque é 250 mil para cada, né, ou seja, não 4, pode ser mais do que isso. Mas somando tudo, não tem nenhuma com mais de 250 mil. O limite é R$1 milhão. Então, se você tiver conta em 20 bancos, 250 mil em cada um, vai proteger até 1 milhão. Acabou. Tá? Esse é um outro detalhe interessante. Segundo a regra do FGC, né? E a gente sabe bem como isso funciona. E é isso, pessoal. Esses são os títulos de renda de dívida privada. Eu dei um apanhado geral, espero de verdade que tenha conseguido passar bastante detalhes para vocês conseguirem estabelecer relações importantes do que é mais arriscado, do que é menos. A gente vai falar bastante disso ainda à frente, né? Mas é só para a gente ter um horizonte bem tranquilo com relação a isso, tá bom? Tentei de todo jeito conseguir encaixar também os títulos públicos hoje, mas você vê, essa aula já está com 50 e tantos minutos, eu não consegui. Ficaria uma aula muito longa, muito chata, então fazemos isso na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, títulos de dívida pública federal no Brasil, tá bom? E é isso. Obrigado, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.